Fala pessoal, beleza? Bom, dando continuidade aí à nossa série de prática de resolução de problemas, a gente vai aqui pro segundo problema dessa sessão, The Edge of the Ocean, aqui, Edge of the Ocean. Se você se perdeu um pouco como a gente chegou até aqui, a gente está basicamente na plataforma Code Signal, na seção de arcade deles, que é essa aqui, só ir no menu Arcade. E beleza, já cumprimos essa primeira parte aqui, sua jornada começa e estamos no segundo problema dessa outra série aqui, é, é o quinto problema aí no total, né? E beleza, se você tiver dúvidas como chegar até aqui no Code Signal e tal, a gente explica tudo nos vídeos anteriores aí no começo da série, dá uma conferida lá, legal? Então vamos para esse nosso problema aqui, problema chamado Shape Area, né? Shape é forma, forma da área, alguma coisa assim. Abaixo nós definimos um Any Interesting Polygon, né? O que ele chamou de polígono Any Interesting. É o nome que ele deu para o polígono. A sua tarefa é encontrar a área de um polígono dado n, né? Então, o n interesting tem tipo tem aqui ó, o one interesting, tem o two interesting, tem o three interesting. Então, para cada um desses, a gente vai ter que encontrar a área. Então, ele explica aqui um polígono one interesting, ele é apenas um quadrado de lado cujo lado, né, com lado com comprimento 1. Então, o one interesting ele não é tão interessante assim, ele é só um quadrado de lado um, né? Então a área dele é um, né? Um vezes um, que é a área de um quadrado é lado vezes lado, basicamente, né? Só, bom, não vou relembrar isso aqui, mas bom, o quadrado ele é um polígono aí, né? Um dos mais famosos, e a área dele é lado vezes lado. Então se a gente tem um polígono de lado um, é só um vezes um. Um polígono N interessante aqui, né? Ele é obtido através da gente pegar o polígono N-1, o polígono interessante logo anterior a ele, né, na sequência, e meio que colocar um polígono one interesting no seu ring, né, nas suas bordas ali, no seu perímetro. O ring significa no seu perímetro, né? Lado a lado. É um, tá um pouco confuso essa descrição aqui, mas eu tô vendo que na imagem parece mais ok, né? Tipo, então isso aqui é um one interesting, é só um quadrado de lado unitário. E aí o two interesting, né? Ele fala aqui, né? Ele é basicamente você pegar o anterior, que é esse aqui, e colocar o one interesting, ou seja, esse quadradinho a gente vai colocar nas bordas aqui, né? Adjacentes. Então, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, né? Quatro caras. Aí, como que é o 3 interesting? É esse cara aqui, logo na sequência. Então a gente pega o 2 interesting, esse cara aqui, e coloca quadrados nas suas bordas, né? Então, um quadrado aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Espero que vocês estejam visualizando aí e tal. Então, basicamente, a gente vai colocar os quadrados aqui, né? E formando esses quadrados aqui que eu estou passando o mouse são exatamente os que a gente colocou. E vamos lá, o 4 é basicamente a mesma coisa. A gente pega esse aqui, né? E vai colocando quadrados nas bordas, né? Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, até a gente formar. Então é assim que a gente forma a sequência de polígonos N interessantes, né? E qual que é o nosso trabalho, né? É achar a área de cada um desses caras dado N, né? Então, por exemplo, se o N é igual a um, a gente está falando desse carinha aqui. Qual que é a área dele? É um vezes um, né?
E se a gente está falando desse cara aqui, do segundo, qual que é a área dele? Para achar a área de todos esses polígonos aqui, um jeito bem fácil é contar, né, o número de quadradinhos que eles têm, porque cada quadradinho tem área 1 vezes 1. Então, se a gente sabe o número de quadradinhos aqui, a gente sabe a área, certo? Basta somar. Então, vamos colocar, né, calculating the area of the n uh, interesting polygon aqui is equivalent to é equivalente a contar, né, to counting the number of one interesting polygons. Vou colocar, né, polygons. Ou seja, os little squares, né, os quadradinhos. Nem sei se é assim que fala. Beleza, então calcular a área de um cara desses é basicamente a gente contar o número de quadradinhos aqui. E aí, beleza. Aí o problema passa a ser como que a gente calcula o número de quadradinhos, né? Isso é um problema. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum padrão aqui, né? Então vamos fazer o one interesting. Vamos fazer o one interesting. Vamos a área aqui, né? Area igual a 1, certo? Que é. Vamos colocar número de quadrados, num of squares igual a 1, que é igual à área, né? Então o número de squares é igual exatamente à área. Vamos colocar aqui a conclusão. Isto é area igual a num of squares, of little squares. Beleza? O 2 interesting aqui é número de quadrados aqui vou colocar little squares aqui. Vamos contar, né? Tem um no meio e a gente adicionou 1, 2, 3, 4. Então 1 mais 4 aqui, 5, né? 5. Por que eu estou fazendo isso? Sempre quando tem um problema envolvendo uma sequência de coisas, algo interessante para fazer é a gente ver se tem algum padrão nessa sequência, né? Então eu vou olhar aqui para o n, que é esse número aqui, e vou olhar para a área que eu consegui, ver se eu consigo achar algum padrão que relaciona essas coisas, tal. Então ainda não sei se assim é imediato, mas é uma coisa para a gente tentar e se eu tivesse numa entrevista, alguma coisa assim, eu falaria exatamente isso. Falaria, pô, vamos tentar escrever aqui, ver se algum padrão surge, né, disso que a gente está fazendo. Então, os 5, beleza? Vamos contar desse aqui, né? A gente tinha 1, 2, 3, 4, 5 aqui, né? Que são esses caras de dentro, exatamente o anterior. Aí a gente foi colocando nas bordas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, tinha 5, a gente colocou mais 8, né? Então acaba ficando 13 aqui. Então, isso aqui que é igual ao anterior mais 4. Vamos. Eu estou tentando escrever isso aqui de uma outra forma para ver se algum padrão surge, né? Então que por quê, né? Porque eu acabo querendo tentar relacionar a área desse aqui com a área do cara anterior a ele, ver se tem algum padrão. Então mais 4, né? E que é igual a mais 4, esse aqui que é o 13, né? Que é igual a vamos colocar assim, o anterior, exatamente o anterior. O anterior era 5 mais 8, né? Foi isso que a gente viu. Então esse é 1, 2, 3, 4, 5 mais os 8 caras aqui, né? Que a gente contou. Beleza. E vamos lá. O 4 interesting, vamos fazer esse cara por último aqui. Número de little squares é igual a sempre o anterior, né?
que no caso é 13, mais. Vamos colocar assim, 13 mais. Aí vamos contar aqui, né? O anterior eu vou usar essa figura anterior que eu acho mais fácil, né? Então tenho um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então 13 mais 12 aqui, se eu não fiz nenhuma conta errada, é 25, né? Então, beleza. Ah, então, o que que acontece, né? Ó, esse carinha aqui é igual ao anterior mais 4. Esse, esse aqui é igual ao anterior, que é 5 mais 8. Esse aqui é igual ao anterior mais 12, né? Que é, eu consigo observar uma espécie de um padrão aqui, né? Então, 4, 8, 12, né? Então, esse carinha é 4 vezes 2, 8 mais... Na verdade, assim, né? Tipo, daqui, se aqui, a gente pode pensar nisso aqui como sendo 1 mais 0, né? Por exemplo. Só para deixar meio que uniforme, né? 1 mais 0. Ok. Então, aí beleza, 4, 8, 12. Ele sempre vai somando 4, né? Então, é sempre o anterior mais essa sequência aqui de 4, 8, 12. Meu chute, tá? É que o próximo aqui seria o interesting, seria num of little squares aqui é igual a 20, é igual a 25 aqui mais 4, 8, 12 é 16, eu acho. Então seria 41, é isso? Talvez? É, vamos ver se a gente tem algum caso de teste aqui que valida essa hipótese. 3, 1. Ah, legal, ó. Eu acho que essa ideia que a gente armou aqui pode estar correta, né? Então, ele faz, ó, para n igual a 5, o expected output é 41. E você vê que assim, eu não. Até agora eu não dei uma olhada geométrica, nada não. Eu só fui brincando mesmo com os números, escrevendo e vendo se existe algum padrão, né? Então, assim, sempre que é o anterior mais um múltiplo aqui de 4. Nesse caso é 4 vezes 0, nesse caso aqui é 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, né? Então, eu posso dizer mais ou menos o seguinte, né? O n interesting, o número de quadrados dele aqui, little squares, is eu vou colocar is the area is n menos 1, vou colocar assim, n menos 1. Eu vou colocar num of squares de n minus 1, tá? Então, tipo, é o número de quadrados do n minus 1, mais um múltiplo de 4, né? Um número vezes 4 aqui, que assim, vamos tentar relacionar esse número aqui com n, né? Então, aqui é 2 vezes 4, né? Vamos escrever isso aqui como 2 vezes 4, isso aqui como 3 vezes 4. Faltou espaço, vamos pegar mais espaço aqui. 3 vezes 4, isso aqui é 4 vezes 4, né?
Então, o que que é 2 aqui? 2 é igual a. O n aqui é 3, né? Eu preciso de alguma maneira relacionar aqui o próprio n com esse número aqui, que é o múltiplo de 4, né? Porque ele vai crescendo a sequência e é interessante eu relacionar com n. Porque na hora que eu estiver trabalhando o meu código aqui, eu vou ter que trabalhar com n, né? Então, eu preciso achar uma relação entre esse. Eu sei que sempre vai crescendo 4 aqui, mas sei lá, isso aqui é a mesma coisa, né? O 2 aqui é a mesma coisa que 2 mais um, né? Na verdade, n, né? N menos um, 3 menos um, 3 menos um vezes 4. E aqui é igual a 4 menos um vezes 4. E aqui é igual a 5 menos um vezes 4, né? Então, beleza, ó. Aqui é o nosso n. Percebe que isso aqui é o nosso, o que está, o primeiro número aqui do parênteses é o nosso n, eu subtraio 1 do n e multiplico por 4 aqui e somo com o anterior. Então é sempre n menos 1 vezes 4. Bom, eu não tenho uma prova muito formal, né, mas isso foi o que o meu raciocínio indutivo, né, chegou à conclusão. O que que é um raciocínio indutivo? É tipo, você vai trabalhando de carinhas pequenos e vai vendo sempre em relação ao anterior se você consegue um padrão, né? Então foi legal que a gente viu aqui que aqui tinha 5, né? E a gente somou 8. Que eu fui fazendo, né? Isso que eu fui fazendo de fato. Eu fui sempre tentando basear o próximo no anterior. Até para eu ter uma conexão entre esses dois caras, né? Isso também é uma coisa muito boa na hora de resolver problemas. Se o seu caso anterior você já resolveu ele de alguma forma e pode usar a solução anterior para construir sua nova solução, é bom. Primeiro porque você meio que quebra o problema em dois, né? Então, que é eu tô quebrando aqui. Então, primeiro eu acho o anterior, depois eu vou somar uma quantidade aqui para chegar na nova área. Quanto que é essa quantidade? Pô, aí a gente foi tentando mexer com os números aqui, tentou observar um padrão aqui. E aí, uma vez que a gente encontrou o padrão, não foi suficiente só encontrá-lo, mas também perceber que a gente tem que de alguma forma associar isso aqui ao próprio n, né? Porque na hora que a gente estiver fazendo o nosso código, a gente vai a gente vai justamente estar trabalhando com N, né? Então, beleza, né? O que a gente pode ir fazendo, né, para nosso algoritmo, né? Então, nosso algoritmo, a dificuldade dele passa a ser isso aqui, né? Calcular o quanto que tinha no n-1, né? Então, para ter um jeito fácil, né? Uma ideia aqui, né? Idea. We will calculate starting in 1, uh, then uh, then we will move, né? Nós vamos nos mover até o n, né? Towards n. Então a gente vai começar de baixo para cima, ou o que eles chamam de bottom up, né? Legal, essa é a ideia por trás disso. Acho que esse vídeo já ficou um pouco longo, aí eu convido vocês a tentarem implementar essa ideia que eu acabei de falar, né? Beleza. Antes disso, assim, se a gente olha um pouco para a geometria, né, dessa figura aqui, dá para observar uma coisa um pouco interessante, né? Algumas pessoas podem ter observado isso e eu vou deixar também como ideia para vocês pensarem. Imagina que você olha esse quadrado aqui, essa figura aqui, aqui você está olhando ela como uma cruz, né? Mas olha ela como se fosse um X, assim, meio de diagonal nessa direção, assim, formando uma espécie de quadrado nessa direção aqui, ó. Que eu estou colocando o mouse. Pum. Olha ela meio tortinha, assim. Mesma coisa essa aqui, olha ela meio torta aqui. E ela forma uma espécie de quadrado, né? Meio todo picotado, né? Isso é um lado do quadrado, isso é outro, isso é outro, isso é outro, né? Então, uma coisa que por que que eu falei isso? Porque
Observa que se a gente for contar o lado desse quadrado, né, lado, quantos quadradinhos tem nesse, entre aspas, lado desse, entre aspas, quadrado aqui, né? 3. E é o n igual a 3. Então, parece que para mim é um pouco mais fácil de raciocinar isso aqui como se ele fosse uma espécie de quadrado visto meio de diagonal, assim. Né? Ele está um pouco rotacionado aqui do que se ele fosse uma cruz, né? Essa figura que tem um diâmetro, ela vai diminuindo aqui, também diminuindo aqui. Parece que se eu olho isso como se fosse um quadrado, seria mais interessante. Por quê? Porque daí eu só coloco os quadradinhos aqui em volta, ó. Tum, 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 tum. E eu vou fazendo tipo um invólucro nesse quadrado aqui, ó. Tum, tum. E. Beleza, e assim. Aí fica um pouco mais fácil de contar, né? Também. Tipo, se eu for pensar, né? Tipo, quantos caras eu adiciono aqui, né? Eu vou adicionar do 2 pro 3, né? Eu vou adicionar um 2 3, aí um 2 3, um 2 3, um 2 3. Só que cada vez, se eu contar desse jeito que eu falei para vocês, um 2 3, um 2 3, um 2 3, eu vou estar contando os caras duas vezes, né? Então, pensem um pouco nisso, né? Tipo, um 2 3, um 2 3. Então, esse cara eu já contei duas vezes. 1, 2, 3, contei de novo duas vezes. Então, basta eu colocar aqui, tipo, uma bordinha de lado 3 nesse cara e tomar cuidado para não contar esses caracteres aqui dos vértices do quadrado duas vezes, né? Então, vou ter que tirar eles na minha conta. É, tenta fazer esse raciocínio e ver se chega em uma ideia um pouco semelhante a essa, né? Essa parte aqui a gente já tem, né? Que vai ser o que a gente tinha anteriormente. E essa parte que é o que a gente cresce é justamente essa borda que a gente coloca aqui, né? E parece que está coerente, né, com isso aqui. Porque a gente vai adicionar quatro vezes aqui exatamente o valor de n, só que quatro vezes o valor de n, só que a gente vai ter que tirar 4, né? Porque a gente contou todos esses carinhas dos vértices duas vezes, né? Então, adicionei essa borda, depois essa borda, depois essa borda, depois essa borda e contei cada um desses vértices aqui nos cantinhos quatro vezes. Então, se a gente lê isso aqui de outra forma, né? Ele acaba virando isso aqui. Bom, legal. Aí a gente deixa para fazer de fato o algoritmo disso aqui no próximo vídeo, beleza? Tem qualquer dúvida aí a respeito dessa ideia, assim, como a gente chegou nesse raciocínio, dá um alô e deve ter outras formas aí de chegar nesses raciocínios, inclusive outras formas mais que se baseiam em fórmulas mesmo, assim, não num passo indutivo tal, beleza? Então toda a ideia aí é válida, só apresentando uma ou duas das possíveis aqui. Legal, pessoal, por esse vídeo é isso. Um abraço, até mais.